Vamos começar o cafezinho e vamos falar de open source, software livre, licença de software livre, porque às vezes é importante a gente pensar como a gente expõe nosso código. Vamos lá? Aliás, assim, só pra dar uma dica, essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque eu cometi algumas. Depois eu fui checar alguns fatos que eu citei, né? Meus cafezinhos eles são em roteiro, e eu vi que, pô, tinha alguns fatos errados, então aqui eu vou dar os fatos corretamente, né? Bom, primeiro assim, eu quero te dizer que já começar pelo básico, formação inicial. Abrir seu código na internet não é fazer software livre, não é fazer open source. Muito cuidado. Abrir seu código na internet é dar seu código pra qualquer um usar. Tipo, é dar seu código para qualquer um usar, né? E aí tem diferenças em open source e software livre. E eu vou te dar, aqui eu vou te dar um pouco da visão aqui de qual que é a diferença, né? Mas eu vou te dar assim, eu já vou te dizer por que abrir seu código às vezes pode ser só tirar seu código, né? Eu tava esses dias não, né? Eu fiz um cafezinho hoje de manhã, para mim foi alguns minutos atrás, né? Sobre eu ter feito um plugin, né? Para usar LLM localmente, né? Eu pensei, cara, eu quero distribuir isso gratuitamente, né? Mas com alguma limitação, porque assim, eu não quero que as pessoas usem ele para vender comercialmente. Então eu falei assim, eu tive que escolher uma licença. E aí eu não fui para as licenças open source, porque as licenças open source elas permitem vender comercialmente. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele seja não proprietário, assim, que é um código, aí no final fica um código proprietário, porque assim, as pessoas não vão redistribuir, né? E aí eu vou chegar ali no final que vocês vão entender por que a diferença disso e por que assim, esse ideal libertário ele pode, já estou dando a dica, assim, é um ideal libertário, né, open source, né? Ele pode dar uma liberdade, mas essa liberdade ela pode ser capturada, né, por outras pessoas, né? Então, já vamos começar aqui dizendo o que é o básico, né? Vamos definir o que é open source e o que é free software, né? São dois movimentos, né? Free software, software livre é um movimento, né? Que muitas vezes a esquerda captura esse movimento aqui na América Latina, mas esse movimento não é um movimento de esquerda, muito pelo contrário, é um movimento de libertários norte-americano ali. Assim, são progressistas ou não são progressistas? Aí eu não sei bem ao certo. Até entrei na página do Stallman para saber o ponto de vista dele. Eu sei que ele já deu algumas declarações bem esdrúxulas aí que todo mundo ficou assim. E eu não me importo muito assim de saber as declarações dele, né? Só acho um movimento interessante, né? Que tem ali, que tem suas bases. O open source, né? Ele é um movimento de quê? Das empresas tentarem não, tentarem sempre prover os códigos para quê? Para as pessoas saberem o que ela dá, né? O open source, pensa só, o open source ele é muito vantajoso para a empresa. A empresa que deixa o seu código aberto ali, não, obviamente não é um código de negócio, não é um código super importante. Quer dizer, ele pode ser importante para a manutenção do sistema, mas ele não é um código que encapsula a lógica de negócio da empresa. Não é assim. Tipo, o GitHub não vai abrir o código dele, mas pode abrir algumas coisas ali que vai ser vantajoso para a empresa, vai ser vantajosa para a empresa, né? E por que o open source é vantajoso? Né? Já vou lhe dizer aqui, né? Porque primeiro assim, você diminui a vulnerabilidade. Você vai como assim diminuir a vulnerabilidade? Como assim? Como assim? Assim, claro, cara. Claro que você vai diminuir a vulnerabilidade. Porque na hora que seu código está exposto, as pessoas vão encontrar vulnerabilidades e vão te avisar delas, né? Se as pessoas não encontrarem vulnerabilidades, se as pessoas usarem o software, elas vão encontrar e vão te avisar. Por quê? O open source, ele é sempre. E as licenças open source elas são baseadas em tipo, reciprocidade. Olha, você vai usar o meu código, mas você tem que manter ele aberto. Se você fizer alterações e você usar em público, você vai ter que manter ele no repositório aberto, né? Por isso que tem essas plataformas como o GitHub, né? E aí tudo isso depende de licença, tá? Sempre olha as licenças. Eu vou ver se eu acho que eu falo um pouquinho no final delas, né? E aí o open source, com a exposição, você deixa as vulnerabilidades expostas para serem encontradas por pessoas que querem corrigi-las, né? E eles vão informar você, né? Você vai conseguir ver ali, né? Já com software proprietário, né? E a questão do software proprietário, muita gente pensa que, tipo, poxa, o software ele era proprietário e depois ele virou open source. Não, ao contrário, né? O software sempre foi aberto. Sempre teve essa ideia de que o software é aberto, eu posso fornecer, os outros vão usar, os outros vão dar contribuições. Por quê? Porque ele surge num contexto acadêmico. E o contexto acadêmico ele é feito de discussões abertas. Não existe ciência fechada. Ninguém faz ciência fechada. Não existe aquele nerdzinho ali que fica no seu laboratório fazendo sozinho os seus experimentos, encontra um grande feito e faz uma demonstração. Não.
Isso aí é mágica, feitiçaria. Tipo, isso é coisa de gibi, de super-herói da Marvel, né? E assim, isso não existe, né? O que é a ciência? A ciência é você ler um monte de contribuições, um monte de papers, e aí você publicar um paper que é revisado por partes, e assim, como é que eu ganho dinheiro com isso? Tipo, você pode ter uma patente, você pode gerar patente, que a sua empresa vai ter, você vai ter uma forma de você se proteger, por exemplo. Eu estava lendo hoje sobre como que a Novodisc está perdendo a vanguarda para Lilly, acho que é para Lilly, né? A Lilly, uma farmacêutica americana, a Novodisc finlandesa, se não me engano, não sei se é finlandesa, norueguesa, sueca, alguma daquela região. Tá batendo, porque um inventou uma droga que é parecida com a outra, só que tem um componente a mais, né? E ela não pode usar essa outra droga, mas ela tem um outro componente lá. Então eles estão brigando para ver o quê? Para ver quem mantém a patente, uma patente melhor, né? Enquanto isso, assim, está sendo geradas patentes que elas têm um prazo de validade. Se não me engano, e assim, a Ozempic vai entrar, vai quebrar a patente, vai perder o prazo de validade da patente dela em algum momento. E aí eles vão ter que lutar na justiça ali para tentar estender, né? Mas em algum momento qualquer um vai poder produzir. Isso vai poder produzir Ozempic no seu quintal, desde que você tenha tecnologia, né? Então, ciência é isso, é uma coisa aberta, que fica em discussão. Todo mundo sabe como a Zempic funciona. Todo mundo sabe como é que é o processo de produção dela, porque a ciência é aberta, né? E antigamente, o software, ele era aberto, ele tinha o mesmo funcionamento da ciência, porque ele surgiu dentro das universidades americanas, principalmente ali as universidades do Vale do Silício, com muito investimento do governo americano, muito investimento do exército americano, da marinha, tudo. Eu já falei disso aqui quando eu falei de LLM. Quando eu falo de LLM, eu sempre sinto que a LLM surgiu com o investimento da Marinha Americana, né? Então, assim, achar que foi empresas que criou isso é um pouco de maturidade, até, caso você não saiba, né? Não foram empresas fechadas que criaram tudo isso, não, né? E é um empreendimento coletivo, tá, galera? Muita gente contribuindo, e aí um lá vai e faz uma contribuiçãozinha que, tipo, torna aquilo ali, dá uma grande visibilidade para aquilo, e aí se torna um produto interessante. A IA é muito disso, né? A IA foi muito assim, né? Mas voltando ali, né? Então o open source era inicialmente o padrão, né? Aí o seu William Gates lá fez uma carta chamada Avisa aos Robistas, alguma coisa assim. Procura aí, Bill Gates, Robistas, né? Você vai achar essa carta, onde ele fala, olha, o código vai ser fechado e agora sim, ninguém vai ter mais acesso ao código dos produtos da Microsoft. E aí, o que você vai ensinar? Isso vai ser bom, que ninguém vai ver os problemas que tem lá, né? Pelo contrário, né? Os problemas, se tem uma vulnerabilidade no software, ele continua lá. Só a diferença é assim, se alguém encontrar, ela pode explorar. E se ele não contar para ninguém, essa vulnerabilidade fica lá para sempre e a pessoa explorando, né? O que acontece com o Windows? O Windows tem mais vulnerabilidades com o Windows. Tanto que o Linux ganhou a vanguarda de servidores, eu acho que não foi nem tanto pelo o Docker ter surgido ali, porque junto com o surgimento do Docker, né, dos servidores web, né, tudo junto com o servidor do Docker, teve um problema que foi uma vulnerabilidade do Windows que foi explorada por muitos, assim. A empresa que eu trabalhava teve clientes que depois eu tinha saído da empresa ficavam me ligando, tem como você salvar a gente? O pessoal capturou o nosso servidor, a gente vai ter que pagar 10 mil reais, 10 mil reais pra eles aqui, não sei o que. Assim, bicho, eu te disse que o Windows era mais seguro, você ficou peitando a minha fala, agora te vira, paga, porque eu não vou fazer nada, eu não sei nada como resolver isso, né? Aconteceu isso no passado, lá pro 2014, 2015, se não me engano, né? E aí, você tá voltando aqui. Bom, então, o open source, o que é? São as empresas provendo o seu software em código aberto, dizendo assim, ó, esse é o software que eu uso. E aí você pode olhar aquele código, entender ele, mudar ele, usar ele, né? Você pode usar ele, né? Mas você pode usar comercialmente, né? Se você quiser fechar ele, acho que também pode fechar, não sei, depende muito da licença. Tem um monte de licença open source, MIT, BSD, Berkeley, alguma coisa lá, né? Que é a BSD, o Apache, a Mozilla, tem um monte de licença aí. E as GNU. Só que a GNU, ela também é open source, mas ela tá num movimento maior, que é o Free Software, né? E aí o Free Software, eu até separei aqui para eu ler para vocês que o Free Software, ele entra num ideal que é assim, o software ele é livre para ser usado, né? E aí ele te dá 4 liberdades para você usar, que é a liberdade de executar o programa,
para qualquer propósito, a liberdade de estudar o programa, como o programa funciona e adaptar às suas necessidades, a liberdade de redistribuir cópias e a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas e a dos outros. Ou seja, o open source ele tá focado nessas 4 liberdades aí que eu posso até se tiver alguma consistência aí, fale com o Google, porque eu achei procurei isso no Google, né? Eu lembrava das 4 liberdades, mas eu não sabia de cor, né? Faz muito tempo que eu não mexo com isso, né? E aí, assim, você vai pensar, pô, que legal isso aí, parece uma coisa de não propriedade privada, não sei o que, coisa esquerda. Cuidado, cuidado, cuidado com as afirmações, né? O free software é engraçado que o free software, o software livre, ele parece com uma ideia meio comunista, não sei o que, mas ele não é, tá? Muito cuidado com isso, né? Ele é parte de um ideal libertário norte-americano, né? Assim, o Stallman, até procurei, né, a visão política, né, do Stallman. Eu sei que ele falou algumas bobeiras aí no passado, né, que todo mundo ficou assim, tipo, oh, não sei o quê. Ele parece ser um cara progressista aí, né, eu vi algumas coisas dele, eu odeio JavaScript, né, ele chama JavaScript, né. Então, assim, ele parece um cara libertário, mas não, ele é um cara ali, ele é um cara assim, ele tá ali compartilhando o sonho norte-americano. Eu encaro o movimento software livre de como assim, tipo, ó, ele tá inserido dentro ali da ideologia californiana. Que já é uma coisa que é passada, né? Eu acho que nem as próprias Big Tech seguem mais a ideologia californiana, né? De tecnotopismo, né? De, tipo, as coisas vão se resolver tudo com software, né? Ele tá inserido ali. O que não implica que seja uma coisa ruim, né? Assim, ele tem uma ideia boa, né? Só que ali, por exemplo, eu tava procurando a licença para minha extensão. Aí eu pensei, cara, o grande problema das extensões de LLM, né, é que toda vez que alguém contribui, quer dizer, o grande problema é assim que elas são todas fechadas, todas você tem que botar o seu cartão de crédito. É assim, cara, eu quero fazer um código que eu quero dizer para as pessoas que eu não quero que as pessoas copiem ele e cobrem por ele. Eu quero que as pessoas sempre usem de graça. Então eu quero limitar a liberdade do outro. Eu não sou um cara que. Eu quero limitar a liberdade do outro. Eu não quero fazer um projeto que a galera vai. Eu quero dar o potencial aos desenvolvedores de software usarem o projeto de graça para sempre, né? Por isso que eu usei um Creative Commons, né? Que tem ali, você pode compartilhar, você tem que manter a autoria e você não pode cobrar. Você não pode usar você não pode ter comercial por ele, né? Sei lá. Talvez ali, se eu botar isso na lojinha do VS Code, talvez me bloqueie. Talvez. Mas, né? Não sei. Né? Não sei. Mas o software livre, ele parece uma coisa. As esquerdas tomaram ele na América Latina, assim, historicamente associado aos ideais. O que é bom, tá, galera? Isso aí eu não tô falando mal de nada. Eu só tô dizendo assim. Muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que o ideal libertário sempre é bom. Tipo, eu já fiz um cafezinho sobre isso, que e aí, na época eu tinha feito uma leitura sobre esse assunto, que existem 2 ideias de liberdade, né? A liberdade de você ser o quiser e viver em paz. E a liberdade de você falar o que quiser e não ter a sua atuação limitada, né? E essa segunda liberdade é a típica liberdade norte-americana, o que ela é exclusivamente norte-americana. Não tem nenhum outro país do mundo que a Constituição baseie essa liberdade. Só nos Estados Unidos que, sei lá, não vou emitir opiniões, mas assim, eu acho incivilizatório, né? Não vou emitir opiniões, mas já emitindo, né? Porque assim, cara, eu quero viver num lugar que assim, eu não quero que as pessoas tenham a liberdade de dizer que eu não devo existir. Eu não quero. Eu não quero que. Apesar que eu vivo num lugar que as pessoas vivem falando que eu não deveria estar aqui, né? Tipo, mas eu quero ver num lugar que eu não preciso ouvir isso. Se eu ouvir isso publicamente, né? Às vezes eu ouvi num café algum tempo atrás, né? Inclusive era um café de um amigo baiano, né? Tipo, eu ouvi lá que essas pessoas vêm pra casa pra bagunçar, não sei o que. Ô meu, vai bagunçar, meu, e aí, meu, a gente pede não se pega, meu, e o cara é preguiçoso, meu. Tipo, eu falei, pô, eu não quero ouvir isso, né? Poderia ter saído dali e ir pra delegacia, mas preferi não, deixa quieto aí. Eu só falei, eu só cheguei, o cara, quando tava lá, eu falei assim, e aí, Léo? Cara, quanto tempo você vai na Bahia? Ah, não sei o que, tipo, eu só fiz esse comentário pra pessoa saber que tinham nordestinos ali, né? Mas assim, é isso, pessoal. Então,
Meu cafezinho era isso, eu falei aqui de open source, né? Falei de free software, né? E se você quiser seguir mais a free software, a free software é assim, é muito legal. Cara, quando você usa Linux, você usa um negócio chamado GNU. GNU, o nome GNU, GNU is not Unix, né? E aí, assim, você vai, pô, por que não é Linux, né? Porque o Unix vem antes de todo mundo, né? O GNU é uma série de ferramentas, né? Que tinha um propósito ali, no final virar um sistema operacional. Não sei se o Linux não sei se eles ligaram o sistema operacional mesmo, se tem agora, eu não acompanho muito essas tretas não, tá, galera? Tipo, de ficar software livre. Meu negócio é mais, assim, eu era muito aquele nerd do algoritmo, de tentar entender as coisas da faculdade, eu não ficava lendo muita coisa fora das maluquices que eu lia não, tá? Eu ficava muito literatura, né? Como vocês podem ver atrás de mim, né? E então o GNU, né, é uma série de ferramentas de tools, né, que você tem ali, você vai pode rodar ali, né? Tipo, quando você dá um ls, você está usando o comando GNU. Quando você dá um CP, você está usando o comando GNU. Quando você dá um MV, você está usando um grep, um cat, tudo isso é o conjunto de GNU. O GNU vem. O GNU. A sigla GNU é GNU is not Unix. Então ele está dizendo que esses comandinhos do Unix não são do Unix. Eles são parte de um negócio chamado. São parte do que a gente chama de GNU, mas que tá ligado à Free Software Foundation e eles são livres. Então você pode embarcar ali compilar o seu GNUzinho e jogar no seu Windows, que é o que, por exemplo, eu uso no Git Bash. O Git Bash ele tem ele me dá o potencial de usar no Windows. Aqui eu não estou no Windows aqui, porque o Windows é o computador da empresa, né? Ele dá o potencial de usar no Windows essas ferramentas, né? São ferramentas, galera. São ferramentas, né? E que é bom. É bom porque dá liberdade de eu usar coisas legais que outras pessoas fizeram, né? E aí eu posso fazer as coisas legais que eu quero fazer, né? Só que às vezes a gente dá. Tem umas diferenças é que eu nunca não estudei muito afim, né? Tipo, tem umas diferenças legais assim. Você quer ver um projeto, eu acho que assim. O que eu acho desses projetos computacionais é que eles são muito individualistas, né? E sempre olha o contexto todo como individualista, e isso faz parte da ideologia californiana, mas eu não quero falar dessas coisas aqui não, né? Falei aqui de open source, free software, é a segunda vez que eu vou me despedir, né? Mas é isso aí, pessoal, esse era o meu cafezinho, eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Então, quando você for botar o seu código online, dá uma olhada na licença. Entra no GitHub, procura as licenças open source. Aí, ele tem uma telinha lá que você pode selecionar o que pode e o que não pode. E aí você escolhe o que você quer. E aí, é sucesso. Mas bota uma licença, tá? Senão você está no seu código de graça. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado e... Isso aí.